Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Universo da História. Hoje, continuando o vídeo de semana passada sobre o Shindoren, hoje nós vamos entrar direto no assunto, que foi o Shindoren, uma organização extremista. É um tema bem forte, e como eu já havia dito, para você que gosta de cultura japonesa, você que gosta de Segunda Guerra Mundial, ou que gosta de história do Brasil em geral, né? Você acha que você vai curtir bastante, vai aumentar seu repertório para discutir com os amigos, na sala de aula. Então é um assunto bem legal. Então fique ligado aí, que nós vamos entrar direto sobre o que era o Shindoren, né? Vamos fazer um apanhado bem geral, mas bem detalhado também, sobre o que foi essa organização. Então, Mei, no vídeo passado a gente falou bem pouquinho o que era um grupo extremista, né, que perseguia aqueles que acreditavam que o Japão havia perdido a Segunda Guerra Mundial, que havia sido derrotado. Mas vamos para os detalhes. O que foi realmente a organização Shindoren? Então, ele era uma organização japonesa extremista, basicamente formada por jovens. Eles recrutavam jovens, né, jovens Tokotai, para essa guerra. Guerra contra os brasileiros, vamos por assim. Eles tinham essa convocação para mostrar que o Japão não tinha perdido, que aquilo era mentira. Quando eles foram proibidos de ter qualquer cultura própria, eles começaram a esconder as escolas eram em fundos das casas, para eles poderem ensinar os mais novos, né, que nasceram aqui ou que vieram muito pequenos para cá, a cultura, a língua, o hino. Detalhe, lembre-se que aqui no Brasil, os japoneses foram privados de qualquer tipo de comunicação, qualquer tipo de tradução para sua língua. Então foi um dos motivos que eles começaram, né, essa troca de informação entre eles mesmos. Quando eram achadas essas escolas, elas eram totalmente destruídas, elas não sobrava nada delas. Então era uma questão muito fechada, né? E aí essa organização falou bem assim, mas como assim a gente não pode ter a nossa própria cultura, né? Você tem que parar para pensar assim que eles eram extremistas, mas eles se tornaram extremistas por um motivo, né? Então eles começaram dentro das próprias comunidades a forjar os jornais, a colocar que o imperador tinha ganhado, que os brasileiros estavam mentindo para eles. Então eles começaram a introduzir isso dentro da comunidade. E quem não tinha esse acesso, não tinha essa comunicação com os brasileiros, eles acreditavam em quem? Quem estava ali na comunidade, né? Falando assim, pô, então realmente o nosso imperador não se declarou mortal, isso é mentira. E ainda mais que eles eram chutados na rua, eles eram constantemente discriminados, eles foram expulsos dos seus trabalhos por gente que era totalmente brasileira. Eles foram literalmente excluídos da sociedade. Então, o que eles tinham para se apegar e para acreditar era no que os Shindoren estavam falando. Então, por isso que eles também aceitavam ir para essas convocações. O Shindoren funcionou então como uma ponte, né, de informação que eles não tinham. Sim, sim. Tinham constantes gráficas escondidas, obviamente, aonde eles faziam a versão deles e entregavam esse jornal japonês escondido dos militares, né, escondido para a população. E lembre-se, pessoal, uma coisa que o Oswaldo sempre fala para nós nas aulas, que nós da história, nós não justificamos, nós explicamos. Então agora nós explicamos o porquê que o Shindoren se tornou uma organização extremista. Não estamos justificando os atos criminosos deles, né, Mei? Com certeza. Tanto que essa questão do Shindo, ela é muito fechada na comunidade japonesa. Eu posso dizer por mim que estudo o Japão e que estou inserida dentro da comunidade japonesa, porque eu venho de uma família japonesa, eu demorei muito tempo para conhecer o Shindo, né? Tanto que quando eu fui comentar com a minha família que eu ia mexer com os Shindos, eles ficaram meio... Eles não gostaram muito, eles falaram que não era para eu mexer nisso. Ainda mais de uma visão de alguém que é japonês.
né? Mas... Você imagine se para alguém que está inserido, né, já é complicado falar. Mas para nós, pelo menos eu, nunca tive contato com esse assunto, nunca tinha ouvido falar. E é um tema que ele está próximo de nós, porque foi uma organização que teve atuação aqui no Paraná, teve atuação em São Paulo, e mesmo assim nós nunca ouvimos falar, né? Isso Sim, demonstra como o tema é fechado, como é um tema bem privado, que eu não sei como que a comunidade japonesa enxerga isso. Nós vamos comentar agora, né? Mas é algo muito fechado, e eu acho que isso que torna o vídeo interessante, né? O assunto interessante. É o que a gente não tem contato, é o que a gente nunca ouviu falar. E tem uma ligação com várias coisas que a gente gosta, Segunda Guerra, história do Brasil. Então, acho de extrema importância trazer esses tipos de comentários, esses tipos de vídeos, para que a gente fique antenado nesses tipos de assuntos, né, May? Ele começou a ser discutido, o Shindo Remi começou a ser discutido a partir de que o mesmo autor que escreveu Olga, eu não vou lembrar o nome dele agora, me fugiu da cabeça, mas ele escreveu Corações Sujos. Corações Sujos conta a história do porquê o Shindo Remi se tornou o Shindo Remi. E aí a galera começou a ler o livro e começou a falar, putz, isso existiu. Porque antes a comunidade japonesa realmente se via de um jeito vergonhoso esses atentados e esses acontecimentos, né? Tanto que quando chegou no próprio imperador no Japão, que teve isso aqui no Brasil, ele se sentiu muito envergonhado. Se você for pesquisar, você vai ver que ele ficou muito... Ele disse que as pessoas não precisavam chegar a tal ato que chegou aqui, né? Então, May, devido, nós mesmos que demos uma pincelada, né, conversamos um pouco, como se formou, né? Como que foi essa construção da formação do Shindo Remi? Então... Mas de que forma que eles agiam? Né? Como que eles começaram a agir? Qual que eram as atitudes que eles cometiam, né? Eles tinham a sede principal atrás de uma fábrica, onde eles cultuavam a bandeira. Isso aqui no Paraná? São Paulo. São Paulo, a organização começou em São Paulo porque a maior população japonesa na época residia em São Paulo. Então eles começaram aos pouquinhos, sabe? Pequenas reuniões, mostrando assim, a gente tem que olhar isso aí, como assim estão falando que a gente perdeu, como assim estão falando que japonês é fraco. Foi vindo essa noção, essa vontade de buscar as suas origens que eles não estavam tendo. E assim, isso acaba atraindo jovens, né? Porque o foco deles sempre eram os jovens, que eram muito mais fáceis de dominar e muito mais fáceis deles irem fazer. Ideia, né? Formar uma ideologia. Era muito mais fácil. Então, era o seguinte, eles chegavam e descobriam quem eram os nipo-japoneses ou japoneses que apoiavam essa ideia de que o Japão tinha perdido. O que são nipo-japoneses? Nipo-japoneses são os descendentes quem nasceu já aqui. Brasileiros descendentes dos japoneses. Sim, ou como aqui no próprio livro diz, Nikkeis, né? Hoje em dia chamam-se Nikkeis. Uhum. Gente que já tinha nascido aqui, que já estava inserido na cultura, porque acaba tendo o processo de aculturação, né? E aí eles davam uma carta, eles mandavam uma carta de suicídio para casa dessa pessoa. Nessa carta, eu não lembro como ela era escrita inteira, mas tinha a parte que falava que eles eram corações sujos e por isso eles deviam se matar em nome da honra e do imperador e coisas do tipo. Todas as vítimas que receberam essa carta, nenhuma delas aceitou se matar, até porque para eles aquilo não era honra, né? Essa questão de honra do Japão a gente poderia trabalhar em outro vídeo, que ela é bem complexa, né? Mas, então, como essas pessoas não aceitavam, eles eram demarcados. Demarcados como? Era colocado um símbolo na frente da casa dessa pessoa e todo mundo ali da comunidade sabia que ele tinha sido ido contra o Shindo Remi e que ele seria atentado. Acreditando que o Japão havia perdido a guerra. Acreditando que o Japão tinha perdido a guerra, porque
o pior do que os brasileiros colocando os japoneses para baixo era o próprio japonês colocar o japonês para baixo. Essa era a visão deles, né? E mesmo assim, quando algum deles era preso ou algo do tipo, eles não falavam da organização, né? Tanto que muitas vezes eles matavam a pessoa e depois eles iam à polícia se entregar porque eles tinham matado alguém. E tem não sei como perguntar isso, mas havia um modo deles assassinarem essas pessoas? Havia um modo, tipo... Específico? Específico, assim, sei lá, eles cortavam matavam... o pescoço? Não, específico não. Eles só tinham específicos instrumentos para matar, né? Que seria a katana e a arma de fogo. A arma de fogo foi menos usada do que a katana, né? Essa organização, ela também, se você for ver, ela não durou muito, porque os próprios japoneses começaram a sentir vergonha disso. Eles começaram a ver que não era legal você tá matando... começou a ter brigas entre eles, sabe? A estimativa, assim, hoje em dia, confirmada, né? São 23 mortos e 147 feridos. Mas isso é um dado puxado de São Paulo, porque aqui no Paraná é muito difícil você achar documentos ou coisas falando da organização Shindo-Heimi aqui no Paraná. Você tem que ir atrás de documentos da DOPS, é um negócio muito grande, assim. Para você achar realmente. E que região do Paraná que eles mais atuavam? A comunidade japonesa está situada no norte. No norte do Paraná. Quando eles desceram, né, para os cafezais ou para melhorar de vida, fugir de São Paulo, porque eles foram expulsos, né, do litoral de São Paulo, então eles tinham que migrar para algum lugar. Foi o norte do Paraná. Acho que você já respondeu também, né? Por que a comunidade japonesa atualmente não fala muito sobre isso? Porque é meio que um motivo de vergonha para eles? Sim. Os mais velhos, eles ainda cultuam essa questão de vergonha, né? Por algumas entrevistas e algumas coisas que eu achei... A honra, né? Da Shindo. Sobre a Shindo, no caso, né? Mas os mais novos, eles estão indo aos pouquinhos, tirando esse acontecimento da comunidade. Ela começou a ser mesmo vista entre a comunidade, né, tirando a parte do livro e que os brasileiros começaram a descobrir, se tornou filme e tudo mais. O filme também é extremamente interessante porque ele tem gente que fala em português, né, porque se passou no Brasil, mas a maioria dele é em japonês. É como se você realmente estivesse dentro da comunidade japonesa e entendendo por que eles se recusavam a aderir à forma brasileira de viver. Então, ele começou a ser mostrado mesmo para a comunidade quando uma filha de um moço que participava da organização começou a ir pedir desculpas para as filhas e filhos das vítimas do pai dela. E aí uma senhora, se você for pesquisar, que eu também não lembro o nome, eu sou horrível de nome. Essa senhora, ela deu a entrevista falando, sim, meu pai foi morto pelo Shindo. Mas ela deu essa entrevista quando ela tinha 80, 90 anos. Ela falou que ela só teve coragem de falar com 80, 90 anos. Antes ela dizia que o pai dela tinha conflitos dentro da comunidade. Mas ela não falava que era por conta da Shindo. Sim. Então, pessoal, né, como diria Oswaldo, Zé Fini. Zé Fini. É um tema muito interessante, então você aí que gosta de cultura japonesa, acho que vai te acrescentar muito, né? É algo que não é muito falado, né, como a May já disse. Então, é algo que pode aumentar seu repertório aí, comentar com os amigos. Mais uma vez, né? Então, compartilhe aí com seus amigos, com professores, né? Mostre o vídeo. Temos milhões de vídeos ainda. Milhões não, né? Não, milhões é exagero. Temos um pouquinho aí. Um dia a gente chega lá. Temos muitos vídeos aí. Então, se inscreva no canal para você receber as notificações. Então, a gente sempre está gravando. Então, sempre vai estar chegando vídeos novos aí na semana para vocês estar inteirado no canal. Vídeos bem curiosos. Acho que de assuntos que vocês vão gostar muito, né?
Então curta o nosso vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, compartilhe lá no Facebook, né, no WhatsApp, fale, comente com seus amigos, professores, que eu tenho certeza que vai acrescentar muito, né, no conteúdo educacional e seu. Você, professor que está assistindo também, pode comentar com seus alunos, né, quando for trabalhar a Segunda Guerra, dá aquela curiosidade, aqui no Paraná tinha tal grupo, né? Então, acho que vai acrescentar muito para você, aluno, você, professor, que gosta de fazer as suas aulas, ou você, aluno, que gosta de curiosidades, vai fazer a roda de conversa de amigos, suas aulas ficar bem legal. Beleza? Então não se esqueça, né? Que até o agora também é história. Muito bem. Zé Fini. Zé Fini.